Boa noite, queridos amigos. Eu vou pedir para os meus anfitriões responderem se estão me ouvindo bem, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Se vocês puderem me responder no chat. Ai, ok. Obrigada, Juliana. Boa noite. É com muita alegria que nós hoje estamos reunidos virtualmente para mais uma exposição doutrinária no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, de São Bento do Sul. Então, eu agradeço desde já o convite e vamos convidar a todos para que em prece, né, nós elevemos o nosso pensamento ao Pai. Querido Deus, tudo infinita bondade, infinita misericórdia, infinita sabedoria, nós agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos reunidos, a oportunidade que tivemos no dia de hoje de podermos, a passos lentos e outras vezes largos, prosseguir na nossa jornada terrena. Jesus amado, nosso Mestre, nosso irmão maior, nós agradecemos a presença amorosa, diária nas nossas vidas, rogando ainda que a espiritualidade esteja presente, nos intuindo, nos amparando, para que todos possamos compreender a mensagem da noite de hoje e, especialmente, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Jesus amado, fica conosco, hoje e sempre. Então, como eu disse, né, foi com muita alegria que nós recebemos o convite para estar aqui na noite de hoje e nós escolhemos o tema Os Minutos de Deus. Quando nós pensamos nesse tema, nós pensamos nesse tema numa exposição faz mais ou menos uns 2 meses, né? Quando numa manhã nós estávamos fazendo o evangelho habitual e nós abrimos nesse livro que chama O Evangelho por Emmanuel, né? São comentários do Emmanuel ao Evangelho, numa mensagem intitulada Os Minutos de Deus. E o título por si só nos trouxe profundas reflexões que nós então nos predispomos a estudar um pouquinho para compartilhar com os amigos. E quando nós pensamos nos minutos de Deus, nós podemos já, né, no tema da nossa exposição, já pensar como estão os meus minutos com Deus. Como está esse relacionamento com Deus? Nós temos 24 horas num dia e quantos minutos eu tenho tido na companhia do Pai, na companhia desse Pai amoroso e bom? Quanto tempo nós estamos despendendo para isso? Nós sempre refletimos muito uma frase do Chico Xavier que diz que a questão mais aflitiva para o espírito no além, né, quando desencarna, no retorno, é a consciência do tempo perdido. Então, o que mais aflige o nosso retorno quando nós estamos no além é a consciência de que nós perdemos tempo. E com base nessa frase, então, nós iniciamos a nossa reflexão, rogando que Jesus nos abençoe. Nós avançamos muito, a passos largos, em questão de tecnologia, conhecimentos gerais, a ciência, a medicina. Nós vemos tantas áreas de conhecimento intelectual progredindo a passos largos. E isso é muito bom, né? Em hipótese alguma, nós conseguiríamos dizer que esses avanços são um retrocesso. Esses avanços são extremamente necessários
para que nós possamos, então, alargar a nossa visão nos horizontes da Terra, né? E quando nós pensamos nisso, nós lembremos, né? Nós estudamos na doutrina espírita que tudo progride, né? Allan Kardec, lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, vai, né, no comentário, dizer que há duas espécies de progresso. Uma, que é uma ou outra se prestam auxílio mútuo, né? Então, esses dois tipos de progresso, eles se auxiliam mutuamente. No entanto, eles não marcham lado a lado. Uma é o progresso intelectual e outra é o progresso moral, né? Então, embora esses dois progressos sejam muito importantes para a nossa evolução e deveriam andar lado a lado, infelizmente, isso não acontece, né? Quando Kardec questionou os espíritos se o progresso moral sempre acompanhava o progresso intelectual, os espíritos nos disseram que o progresso moral decorre deste, né? Mas nem sempre o segue imediatamente. Então, nem sempre nós conseguimos evoluir na mesma velocidade que o progresso material, que o progresso intelectual. Não tem a mesma facilidade, né? E aí, no estudo, né, além daquela mensagem que eu citei no início, nós vamos utilizar esse livro que chama Para Uso Diário. É um livro que foi psicografado pelo Raul Teixeira, e o nome do espírito que ditou para ele é Joanes, né? É, quando ele faz a apresentação do livro, a editora diz que, considerando as dificuldades humanas em aproveitar o valoroso tempo que lhes é dado na Terra, esse trabalho, né, ou seja, esse livro, ele apresenta sugestões de como nós trabalharmos no nosso cotidiano, a fim de que nós possamos, através dessas reflexões, nos diz a editora, aliviar sofrimentos e angústias. E aí a mensagem que nós trouxemos para conversar aqui também, para estudar, é uma mensagem que chama o progresso material e o espírito, né? É a mensagem de número 19. E o espírito tem uma sensibilidade típica daqueles que também, talvez, né, já tropeçaram na lide aqui quando encarnado. E aí ele vai, né, uma das frases que nós trouxemos para a nossa reflexão é que ele diz: pouco provável é que a maioria das pessoas que se valem nos atuais progressos materiais no dia a dia terrestre consiga perceber ou admitir qualquer vínculo entre o avanço, né, e o crescimento do espírito. Ou seja, será que nós conseguimos, nós já refletimos sobre isso? Por que o progresso intelectual ele avança tanto? Qual é o objetivo de avançar esse progresso? Qual seria o vínculo entre o progresso material com o progresso moral, com aquela reforma que nós precisamos fazer, aquela melhoria íntima, né? Aquele trabalho interno? Porque o progresso material, nós temos visto em época de pandemia, inclusive, né, que ele avança a passos largos, né? Nós estamos aí à mercê de uma possível vacina ou de várias, e aí então esse progresso, essa ciência, ela avança. Mas quando se fala de tratar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas vaidades, aí nós, né, modificar os nossos hábitos mais difíceis por hábitos mais saudáveis, é um progresso de câmera lenta, né? Então, o Joanes nos adverte lá no início da mensagem qual seria essa relação, né, esse vínculo entre o avanço do progresso intelectual com o progresso moral.
Quando ele prossegue na mensagem, ele vai dizer que é bastante razoável que nós queiramos usar, né, usufruir desses progressos, né? Não faz sentido o climatizador ser inventado e nós, então, em nome de uma falsa humildade, não querer usá-lo, né? Existe a tecnologia, existe a ciência, existe o acesso à informação, tudo isso nós precisamos e desejamos usufruir, né? É, o Joanes vai dizer que esse progresso ele acaba muitas vezes se tornando uma necessidade na nossa programação, na nossa condução. E com base nessas necessidades, né, nesses avanços tecnológicos, nós vamos construindo necessidades que nós não tínhamos até a década passada, por exemplo, né? Eu pergunto, quem aqui hoje reclamou do seu celular? Né? Ou do seu computador, ou da sua internet, ou do seu carro? Quantos de nós, né? Mesmo que nós tenhamos um celular que nos dê acesso, que nos permita um encontro como esse, muitas vezes nós ficamos descontentes. E aí, então, ele vai nos chamar a atenção para essas necessidades que nós criamos nesse aspecto de progresso material. E aí, ele nos diz: toda essa gama de conquistas tem um sentido no plano da divindade. Todas as descobertas, para o bem, obviamente, elas têm um sentido no plano da divindade. Nós merecemos, né? Nós, com todas as dificuldades na vida da Terra, ele vai dizer, né, que se de antigamente até hoje, se nós tivéssemos uma linha do tempo de quando o planeta Terra foi criado até hoje, nós perceberíamos o quanto nós estamos evoluindo, enquanto o planeta tem se tornado mais confortável para que nós possamos dar conta das nossas tarefas por aqui. Então, qual será esse plano, né? Nós já paramos para pensar qual é o plano de Deus com tanto mecanismo de progresso para nós? Lembremos, né, da questão número 1 lá do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que é Deus, e os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ora, se ele é a inteligência suprema, nada passa desapercebido, né? Nada passa sem com que ele tenha o seu olhar amoroso, o seu olhar caridoso. E aí nós já pulamos lá para a questão 13, que fala dos atributos da divindade. Quais são os atributos desse Deus, dessa divindade que nós nos apegamos, que nós ficamos tão animados de sermos filhos dele, né? Ah, então Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente e soberanamente justo e bom. E através dessa justiça, dessa bondade desse Pai, desse Criador, é então que ele nos oportuniza esse progresso material também. Ainda o Joanes, nessa mensagem, vai dizer que esse progresso, essa gama, essa oportunidade que Deus nos dá de progredir, é, é para que nós tenhamos menos tempo gasto com serviços domésticos, com os labores da fábrica ou do escritório. E aí, mais tempo nós teremos, ou deveríamos ter, a pessoa, né? Mais tempo a pessoa tem, diz a mensagem, para se ocupar das questões espirituais. Então, quanto menos tempo eu tenho aqui, mais eu poderia me ocupar ou me dedicar ao próximo, né? Aquele trabalho que nós muitas vezes dizemos, vamos deixar para o ano que vem, né? Vou me organizar para o ano que vem. Joanes ainda vai prosseguir na mensagem falando que
essas facilidades elas vêm ao mundo a fim de que as pessoas tenham mais tempo para se dedicar a essas verdades eternas, né? A esses tesouros eternos. Quais seriam, né, essas verdades eternas? Aí nós trazemos a lembrança, né, da anotação de Mateus, que ele nos relata lá no versículo 6, não acumuleis os tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes comem, porquanto onde está o seu tesouro, aí também está o vosso coração. Buscai, né? Diz Jesus nessa anotação de Mateus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Então, primeiramente, né, qual é a busca que nós devemos fazer? Primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Aos demais, né, as demais coisas nos serão todas acrescentadas. E aí, com toda essa explicação, né, que Joanes nos faz, nós questionamos quantos minutos do nosso dia são de Deus. Nós já sabemos dessa tecnologia, nós sabemos dessa evolução em todas as áreas materiais, mas e aí nós temos um pouquinho de mais tempo, né? Se eu levava 1 hora para limpar a casa e agora tem um robô que limpa, né? Quanto tempo eu tenho para me dedicar, então? Quantos minutos meus das minhas 24 horas são de Deus? Para nós refletirmos aqui juntos, né? E aí Joanes diz: não despreze, minha irmã ou meu irmão, a possibilidade de aproveitar de tudo o que o progresso material lhe oferece na Terra. Então, não desprezemos essa oportunidade, né? Mas o que nós fizemos com com esses progressos? O que nós fizemos com esses tesouros dos céus? Como que nós trabalhamos no dia a dia para amealhar esses tesouros? Ou nós, então, se temos uma folga no nosso trabalho, a gente busca um outro para ir completando as nossas horas. Quantos compromissos materiais nós temos assumido a fim de satisfazer muitas vezes essas necessidades, né, que nós mesmos criamos. Não se esqueça, diz Joanes ainda, né, de que todas as coisas hão de ficar no mundo. Quer nós queiramos, quer nós aceitemos, quer nós nos rebelamos, mas as nossas coisas materiais ficam aqui. Quando chegar o dia de partir, diz Joana, para as novas dimensões da alma, valha-se do tempo que lhe sobra agora, né? Agora, para melhorar sua relação com a vida terrestre. Todas as coisas materiais vão ficar no mundo. Mas nós podemos então valorizar o tempo, os minutos que ainda nos restam, né? E aí ele já finalizando a parte da mensagem dele, ele diz: se você se der conta do que o Criador espera da sua vida, nesse tempo que lhe sobra, chegará a converter a sua existência num campo de harmonia e de trabalho, de alegria e de luz, já que o tempo mal aplicado não retorna. Lembremos, né, da frase lá do início, né, que a maior aflição quando nós desencarnamos, quando nós deixamos a Terra, é a consciência do tempo perdido, do tempo que nós aplicamos mal. Então, nós ainda temos um tempo por aqui, o quanto nós não sabemos.
invariavelmente, um de nós, né, que estamos reunidos aqui hoje, invariavelmente um de nós vai se despedir da vida na Terra primeiro, né? Mas se nós soubermos dar conta, trabalhar, arregaçar as mangas no sentido de trabalhar para o nosso aprimoramento moral, nós podemos ainda converter a nossa existência nesse campo de harmonia, de trabalho, de alegria e de luz que Joanes nos diz. Cabe-lhe, diz ele, usufruir, né? Usar. Nós somos usufrutuários dos bens terrenos, né? Daquilo que o Criador colocou ao nosso alcance. Contudo, diz Joanes, né? Ele nos chama a atenção. Não se perca no turbilhão das horas vazias, mas deixe-se mover nas mãos do Senhor, a fim de que os progressos terrenos não o perturbem, mas que sejam importantes instrumentos para o progresso moral, né? Então, é importante tudo o que nós temos ao nosso alcance, mas não nos percamos nas horas vazias, né? Nós vivemos uma época onde nós temos acesso a todas as coisas, um acesso rápido às informações, um acesso facilitado para é, a compra de coisas materiais, né? Mas nós nunca estivemos tão angustiados por conta disso. Né? Nós nunca estivemos tão perturbados por conta da hora vazia. Embora um dia cheio, nós estamos nos desesperando nessas horas vazias, que são as horas ausentes de minutos para Deus. E aí vem a mensagem, né, que incitou a nossa reflexão e que nos toca profundamente. Parte daquele diálogo, né, que Jesus teve, onde ele diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Instado a descumprir as leis, né? Ele responde, né? De quem é a cara nessa moeda, né? Eles dizem, de César. Ora, então se é de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então esse versículo ensejou a mensagem do Emmanuel, né, para nós sobre os minutos de Deus, os minutos que nós então compartilhamos com Deus. E o Emmanuel vai trazer uma excelente reflexão para que nós não fiquemos desesperados por não aplicarmos minutos para Deus, né? Mas uma forma prática de como fazer isso, né? De como, no meio de tanta turbulência, de tanta exasperação, como é que nós possamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Essa é uma recomendação de Jesus para todos nós. Né? Então, nos atentemos para isso. E aí, eu vou pedir licença, obviamente, para a gente ir conversando sobre a mensagem, ela é curtinha. E o Emmanuel começa, né, dizendo que se é imperioso reconhecer a nossa obrigação de dar a César o que é de César, somos constrangidos também a observar que a experiência material reclama excessivamente da criatura. Ele começa dizendo que nós estamos excessivamente dispostos a essa experiência material. Nós esquecemos, né, que somos seres espirituais tendo uma experiência material, né, estando encarnado aqui. E aí o Emmanuel continua. O homem, quando integrado em suas funções habituais, é convidado a obrigações mil cada dia. São muitas obrigações. Posso imaginar que nós todos que estamos aqui reunidos, nós
temos infinitos convites para obrigações. Amanhã, quem sabe depois da palestra, né? Quem mais tem um compromisso ou alguma reunião ou alguma coisa depois da nossa reunião de hoje. Nós somos convidados, convidados. Né? Talvez a palavra-chave dessa frase para a nossa reflexão seja isso. Nós somos convidados a obrigações mil. Mas quais efetivamente nos tocam o coração? Quais dessas obrigações que nós temos a partir desse momento é que vão trazer aquela harmonia, aquela alegria que o Espírito Joanes nos fala na mensagem anterior? E aí, Emmanuel prossegue, né? Essa é uma mensagem de 1953, viu, pessoal? Está lá publicada no Reformador, né? 1953. Só para a gente ter uma noção, né? Preocupações, diz ele, ansiedades, exigências e ilusões obscurecem a visão da alma encarnada. Quantos de nós estamos preocupados, ansiosos com essas exigências, com essas ilusões da vida terrena? Que, diz ele, pouco a pouco, quase sempre, desce devagar ao abismo largo da tristeza e do desencanto, quando não dispõe dos recursos da fé. Quantas vezes ansiosos, nós vamos descendo a ladeira da tristeza, porque aquela fé do tamanho do grão de mostarda que Jesus nos recomendou que tivéssemos, nós ainda estamos com dificuldades. Nós ainda temos pouca fé. Homens de pouca fé, né? O mestre já dizia. Aí o Emmanuel continua. Isso, contudo, acontece vulgarmente porque raros são os homens que se lembram dos minutos de Deus no círculo das horas. Se nós, antes de discutirmos pela nossa verdade, né? Antes de nós de sentirmos lá no ambiente de trabalho, antes de nós julgarmos o colega ou nos estressarmos com a família, né? Será que se nós, nesse momento, antes disso, se nós nos lembrássemos dos minutos com Deus, será que nós faríamos? Né? Partindo daquela premissa, né? Daqueles importantes detalhes sobre os atributos de Deus, que é um Pai amoroso, que é justo e que é bom. Por que nós não apegamos a isso no momento de dificuldade? Deus é bom, tem que ter um motivo para eu estar nesse momento aqui com essa pessoa, né? E aí nós nos lembremos desses minutos com Deus, porque nós sempre nos nossos círculos nós estamos diante de um irmão, né? Deus é o Pai, é a causa primária de todas as coisas. Ele é Pai de cada um de nós. Então todos nós somos irmãos. E aí o Emmanuel vai continuar. Não nos esqueçamos de que o poder humano, seja qual for a sua origem, procede do Eterno Pai. Os poderes, né? Nós falávamos antes com o pessoal da nossa casa espírita aqui sobre a vulnerabilidade assim da vida física, né? Sobre a facilidade de efetivamente nós partirmos. E aí, porque todo o nosso poder, né? Tudo aquilo que nós achamos que nós podemos, emanam, procedem do Pai, né? O Pai que é o nosso início. E aí, diz o Emmanuel, se é justo pagar os tributos que nos competem na esfera densa, né? Se é justo dar a César o que é de César, ninguém está impedido
né, de se libertar desses fluidos carnais para procurar o Senhor e fluir-lhe a bondade divina. A nós é dado o dever de pagar os impostos, mas não nos tornarmos aqueles que mal usam os impostos, né? Nós, então, podemos, mesmo se estamos aqui dando uma quantidade X de horas a César, nós também, como filhos do Pai, temos a obrigação de alguns minutos com o Criador. Inicia, né? Então o Emmanuel vai. Qual é a dica quente do Emmanuel, né, para nós? Inicia a tua obra de autolibertação. Inicia, inicia, né? Tipo, faz agora, né? Começa a tua obra de autolibertação. Nós vamos ser chamados a iniciar essa autolibertação. E aí ele diz como, né? Concedendo alguns instantes ao Criador em suas criaturas e em suas edificações. Como é que nós iniciamos a nossa autolibertação? Ao Criador e às suas criaturas, às suas edificações. Então, aquele irmão difícil, ele é um edifício, né? Obviamente, de forma alegórica, para que nós vamos, né? E trabalhemos lá para nos melhorarmos. Cada dia, né? Então diz, ó, inicia a tua obra cada dia, distribuindo algo de ti mesmo em amor, né? Então imaginemos aquela ampulheta do tempo, né? Se nós tivéssemos lá 1 minuto, né? Então vamos marcar 1 minuto para Deus. Como é que nós podemos trabalhar nos minutos a Deus? Então, ao invés daquela areia, né, nós podemos ver coraçõezinhos, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, e nós estamos aqui por bondade divina, né? Então, iniciemos a nossa obra de autolibertação, cada dia distribuindo de nós amor, generosidade, diz o Emmanuel, paz, cooperação, bom ânimo e alegria. E observarás que o espaço e o tempo do Senhor em tua vida crescerão gradativamente, exonerando-te de pesados impostos para com a experiência comum. Então, essa é a mensagem talvez que mais nos tocou assim, porque às vezes nós pensamos, mas eu vou na casa espírita, ou enfim, na religião que cada um professa, né? Eu já dou lá 1 hora do meu dia. Ou muitas vezes a gente diz assim, mas eu preciso passar nessa prova e aí depois eu vou me dedicar à religião ou a Deus, né? E aí ele está dizendo aqui que nós precisamos iniciar um pouquinho de cada vez, distribuindo de nós aquilo que todos nós temos. Nós temos amor, nós temos generosidade, nós temos paz, nós temos cooperação, bom ânimo e alegria. Em algum lugar do nosso coração, nós temos essas qualidades, né? Nós temos essas virtudes que muitas vezes elas se passam esquecidas na nossa autoavaliação mesmo, né? E aí o Emmanuel, já partindo para a finalização, ele diz: entrega a César o que a ele pertence, né? Paga o imposto, trabalha. Nós estamos no mundo e precisamos viver no mundo, né? Então, nós precisamos trabalhar. O trabalho é muito importante, né? Nós temos dentre as leis morais ali o trabalho. O trabalho é muito importante. Então, entreguemos o que pertence a César, mas não nos esquivemos das obrigações que nos ligam aos céus, porque assim nos adiantaremos para o alto
confiando os nossos melhores sentimentos ao culto da fraternidade, com um trabalho espontâneo a benefício dos nossos semelhantes em toda parte. Em toda parte. Nós podemos ter minutos com Deus todos os dias da nossa vida. O Emmanuel não vai fazer essa separação, dizer agora eu sou a Nete da Casa Espírita. Ah, não, agora eu sou a Nete da profissão X. Ah, não, agora eu sou a Nete da família. Não, não há essa separação para os minutos com Deus. E Deus é amor. Ele está em todos os lugares. Em cada ação, em cada gesto, em cada palavra, em cada coisa que nós fizermos, seguindo sempre as leis de Deus, nós vamos estar tendo minutos com Ele. Aquele momento em que nós oferecemos colo para um amigo, aquele momento em que nós conversamos com um amigo, aquele momento que os outros nos dão colo, aquele momento que a gente diz um bom dia para aquela pessoa que nós encontramos todo dia, nós estamos trabalhando nos minutos para Deus. Porque nós começamos a nossa exposição pensando, né? Ah, meu Deus, quanto tempo do meu dia eu estudo o Evangelho, né? Quanto tempo do meu dia, se eu somar minhas horas na semana, quanto tempo eu tenho me dedicado a Deus? Deus não é um templo, não é um templo material. Deus é um templo, né? Estar em comunhão com o Pai, né? É conseguir fazer com que os ensinamentos de Jesus eles integrem as nossas ações, integrem os nossos pensamentos, integrem os nossos atos, as nossas palavras, até o nosso silêncio. Ninguém, diz Emmanuel, permanece inibido de cultivar a verdadeira felicidade que somente floresce e frutifica no santuário do coração. A verdadeira felicidade não está nos bens materiais. Nós percebemos muito tantas pessoas desgostosas da vida. Pessoas que materialmente falando teriam tudo, mas estão desgostosas da vida. Porque a verdadeira felicidade está no coração, né? Os tesouros dos céus não são aqueles que nós podemos comprar. É um engano. Se nós acharmos que podemos comprar uma cadeirinha no céu, nós estamos equivocados. Porque os tesouros, eles precisam ser construídos. São aquelas virtudes, aquela disposição que nós temos de abraçar um amigo, de sentar com um amigo, de chorar com um amigo, de estender a nossa mão para aquele familiar que às vezes virou as costas e foi embora. É nesses minutos que nós estamos em sintonia com o Pai. E esses minutos que nos trarão felicidade no santuário do nosso coração, como nos diz Emmanuel. E no finalzinho ele diz: consagremos, pois, a Deus os minutos de bondade e harmonia que devemos improvisar em seu nome, em favor da comunidade, dentro de qual evoluímos na luta cotidiana. E o Senhor, em sua magnanimidade imensurável, vos entregará a eternidade com uma libertação imperecível. Quando nós pensávamos, né, nesse título dessa mensagem humana, nós pensávamos em quanto o tempo tem sido generoso conosco, né? Enquanto a bondade divina tem sido importante para as nossas recaídas diárias, né? Nós estamos aqui reunidos. Nós já tropeçamos muitas vezes, nós muitas vezes ouvimos aquilo que nós não queríamos, falamos o que não deveríamos, e, e estamos nessa luta diária que é a bênção da reencarnação. Mas sempre lembrando,
A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Todos os minutos do nosso dia podem ser minutos com Deus, desde que nós estejamos dispostos a construir a felicidade no nosso coração, dispostos a oferecer uma mão amiga, dispostos a passar bons momentos, a atravessar os reveses da vida, sempre pensando que aquela pessoa que passa ali fora, na nossa casa, nesse momento, é o nosso irmão, às vezes em sofrimento e às vezes bem melhor do que nós. Então, lembremos dos tesouros dos céus, lembremos de que a cada um será dado conforme as suas obras. Então, não olvidemos esforços de trabalhar para o Pai, né? De sermos co-criadores de Deus, de arregaçarmos as mãos e de agirmos agora, né? Quantos minutos nós teremos com Deus a partir desse momento? Nós vamos todos desligar o computador e quantos minutos ainda nos restam até a meia-noite para termos minutos com Deus e amanhã e depois? E aí, quando nós conseguirmos internalizar esse hábito no nosso coração, nós teremos então a certeza de que nós estaremos cooperando com o Pai, estaremos fazendo jus à bênção da reencarnação e desses minutos valorosos do nosso dia. Então, eu agradeço a atenção de todos, agradeço mais uma vez o convite e que Jesus nos abençoe, que nós possamos, em todos os nossos momentos, lembrarmos de Deus, sejam esses momentos os mais difíceis, sejam eles os de muito amor. Então, que Jesus nos abençoe e nós faremos uma prece para encerramento, então, da noite de hoje. Querido Pai, nós que estamos aqui, com o coração aberto, as boas influências da espiritualidade amiga, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade bendita de estarmos encarnados, de estarmos vivendo o momento que vivemos e de todas as oportunidades que nós temos. Agradecemos, Pai amado, podermos ser co-criadores da tua obra divina e fazermos jus a sermos teus filhos. Rogamos a Jesus que os ensinamentos tão importantes e tão exemplificados pelo nosso Mestre sejam internalizados por todos nós, nos nossos pensamentos, nas nossas ações e aos espíritos amigos, para que continuem conosco, nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando a prosseguir nessa caminhada. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Então, nós encerramos assim, agradecendo a sintonia dos amigos, rogando que o Mestre fique conosco, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Um abraço carinhoso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.